A gente tem uma grande limitação hoje na funcionalidade de criar páginas aqui por recorrência no Notion, que é ao criar um modelo para que a gente possa ter o registro aqui recorrente de algum evento, por exemplo, a gente define aqui a data como sendo a data de quando essa página é duplicada e a gente define aqui a recorrência, né? Então, por exemplo, se é algo semanal, né, eu consigo definir aqui, por exemplo, para que toda quinta-feira esse registro seja feito aqui na minha página. Eu só vou visualizar esse registro quando chegar o dia, né, e o horário que eu defini ao configurar essa automação. A gente não vai conseguir visualizar, como a gente visualiza, por exemplo, no Google Agenda, né, todos esses registros nas quintas-feiras seguintes aqui. Da mesma forma, utilizando aqui outros períodos, né, de repetição, como, por exemplo, mensal. Né? Se a gente tem uma conta, por exemplo, que a gente quer ser lembrado de pagar todo dia 20, quando eu definir essa recorrência, eu não tenho esse registro até chegar o dia e o horário aqui do dia 20. Então, durante a criação de um template personalizado, né, pensando em uma forma de automatizar o registro de recebimento de pagamentos, né, de um cliente, eu cheguei a uma solução que, na verdade, permite com que eu possa definir aqui qual dia do mês, nesse caso, considerando tarefas com recorrências mensais, né, que dia do mês essa página deverá ser registrada a partir já do início do mês. Então, no dia 1 de abril, eu já conseguiria visualizar todos os registros, não só do dia 1, mas também do dia 10, do dia 5, do dia 20. E é interessante que isso seja feito a partir dos modelos, porque a gente consegue definir, né, essa criação por recorrência, né, a partir dessa automação simples aqui. E já no início do mês, o usuário vai conseguir ter aquela noção de todos os pagamentos que ele vai estar esperando ali em cada dia do mês. Então, nesse vídeo a gente vai ver como configurar, né, essa criação de páginas por recorrência, que podem ser tarefas, eventos ou até mesmo essa questão de pagamentos de contas recorrentes. Então, vai ser um conteúdo aí para inspirá-los, né, a aplicar essa ideia. Vamos começar de uma página em branco, né? Coloquei um título, um ícone, uma capa. Vou colocar aqui um divisor e já vou criar aqui a minha base de dados inline. Vou renomeá-la aqui para eventos recorrentes, por exemplo. Tá? Vou ocultar o título. Vou deletar aqui a propriedade tags. E vou criar aqui uma propriedade do tipo seleção para determinar o dia, no caso, o número do dia, né? Então, por exemplo, aqui dia 1 eu vou determinar dessa forma, com 0, dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, dia 30 e 31. Geralmente datas aí que os eventos surgem, por exemplo. Eu vou deixar aqui também uma propriedade do tipo data para marcar a nossa data referência. Uma propriedade do tipo caixa de seleção para a gente poder identificar aqui o status dessa tarefa ou evento. Vou deixar um tamanho legal aqui, dando 2 cliques. E a data de realização ela vai ser determinada por uma fórmula. Vou colocar aqui data de realização e editar. Então, o que eu preciso que essa fórmula faça é que ela identifique a data referência de criação do template. Então, por exemplo, se o template foi criado no dia 1 de abril, ela pegue tanto o ano quanto o mês dessa data, mas que o dia, né, especificamente, ela extraia da propriedade dia, onde eu vou marcar se é dia 1, 2, por exemplo. Então, para isso, eu vou utilizar um ifs, que permite com que eu defina mais de uma condição. Então, nessa primeira condição, eu quero considerar o caso em que o número relativo ao mês ele é menor que 10. Então, por exemplo, mês de setembro, o mês 9. E eu quero identificá-lo, né, com o 0, 09, 08 e tudo mais. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Né? Eu vou utilizar aqui a função parseDate para que eu possa identificar aqui o ano dessa data, referência. E depois do ano, o que vem, né, o if, o 0 e o mês de referência. E por fim o dia, então hífen de novo e dia. E assim a gente vai conseguir obter em setembro o 09. Já para os meses, né, a data referência aqui com o mês maior ou igual a 10, a gente vai novamente utilizar o parseDate
na propriedade data de referência para extrair o ano e vai somá-la a simplesmente o hífen. A gente não vai precisar adicionar o zero dessa vez. Somá-la ainda ao mês da data de referência, então data de referência month e o mês. Então a gente já está aqui, falta apenas somar agora com o dia. Então o hífen do formato da data e a minha propriedade dia. E vou clicar em salvar. Pronto, então o que é que acontece? Criei aqui, por exemplo, um evento, né, e marquei que ele sempre acontece no dia 30, né, mas criei esse registro hoje, por exemplo. E aqui o que ele vai fazer é considerar o ano e o mês da data referência e vai simplesmente substituir, né, aqui o dia 17 pelo dia em que eu marquei, dia 30. Então, na prática, como é que isso vai funcionar? A gente vai criar aqui tarefas ou eventos recorrentes ou até pagamentos recorrentes, né, como modelos nessa database. Então, por exemplo, aqui, pagar aluguel. Então, digamos que eu pago o aluguel todo dia 10. Como eu vou ativar a recorrência para que essa página seja criada automaticamente, eu vou definir aqui que a data referência vai ser o hoje, a data de quando ela for duplicada. Agora sim, para ativar essa recorrência, eu venho aqui no modelo, 3 pontinhos, e vou repetir isso mensalmente, né? E no dia 1 do mês, então no dia 1 de maio, esse registro já vai ser criado para mim. Vou apagar tudo aqui e vou editar essa visualização para que ela seja do tipo calendário. Vou deixar que seja mensal mesmo. E aqui vou deixar, por exemplo, status visível. No entanto, eu preciso definir aqui qual data essa database de calendário ela está considerando para organizar aqui minhas tarefas. E aqui a gente está vendo que é a data de referência, mas eu quero organizado por data de realização. E aí vocês vão ver que isso muda tudo. Quando essa página for criada, né, vai chegar lá o dia 1 de maio, ela vai ser criada. Ao invés da gente visualizá-la lá no dia 1, a gente vai visualizá-la no dia 10. Né? Então foi a data que eu defini, né, para que esse registro seja criado. Então essas informações a gente pode até mesmo ocultar dessa forma. E pronto. Assim eu consigo, já no dia 1, ter um panorama geral de tudo que eu preciso fazer. E essa é uma ideia que vocês vão poder aplicar em diferentes cenários. Então eu quero muito saber as ideias de vocês. Então comentem aqui embaixo. No template que eu estava desenvolvendo, né, quando eu tive essa ideia, a proposta era automatizar a seção de controle financeiro, né, a gestão de pagamentos, né, do cliente. Onde mais especificamente a gente teria aqui, ó, como modelos, né, o registro de pagamento de cada um dos alunos, né, do cliente, de modo que ele conseguisse visualizar já no dia 1, né, todos os registros aqui de pagamentos, né, a receber. E à medida que o recebimento é feito, esse status é alterado e tudo isso está integrado ao controle financeiro do template do cliente. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa dica, que possam aproveitar aí para aplicar no contexto de vocês. Não esqueçam de compartilhar comigo as suas ideias, de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até lá!